galerinha do canal, beleza? Eu sou o Fosc, da Fosc Bricolagens. Alguns já me conhecem aí do ramo de caiaque, né? Tô há quase 9 anos completados nessa área aí. Hoje tô fazendo um videozinho para vocês aí, bem descontraído, um videozinho bem tranquilo pra gente tentar bater um papo, tá? Com um novo formato, para tentar ver o que a galera acha, trocar algumas ideias, alguns conhecimentos, tá? Na área de caiaques, né? E esse é o segundo vídeo de 2020 que a gente está fazendo e chegando agora com esse novo formato. Queria falar um pouquinho sobre os caiaques. A galera sabe que a minha vida é no meio dessa brincadeira aí, que se transformou numa profissão, é claro. Hoje eu trabalho com motorização de caiaques, solda em polietileno, uma série de outros itens, né? Vamos falar um pouquinho sobre o polietileno, que na realidade é o produto que é feito os nossos caiaques, né? Que servem para nossa brincadeira por aí. Os polietilenos, cara, eles são polímeros, tá? Eles podem ser de alta, média ou baixa densidade. Geralmente o nosso polímero que é utilizado, que é o nosso polietileno, também pode ser chamado de polieteno, ele é utilizado para fazer vários tipos de subprodutos e produtos, como encanamentos, né? Parte de caixas d'água, vários potes, tipo de lixeira, tem uma infinidade de coisas que o polietileno é utilizado. Mas no nosso caso, é para o nosso caiaque, né? O nosso caiaque utiliza o polietileno, na maioria dos casos, utiliza o polietileno de média densidade, tá bom? Esses caiaques, eles são feitos em fornos, né? Eles têm a forma, a parte de cima e a parte de baixo, são colocado o polietileno de acordo com o peso da embarcação, né? E o formato do shape que ele vai ser realizado. Ele é rodado dentro de um forno, ele se espalha pela parede da forma, criando uma bolha interna. Nosso caiaque é uma bolha, e ele é retirado. Então a gente chama de rotomoldado, tá? Tem um outro tipo aí, que no caso agora estão utilizando bastante, o pessoal dos Estados Unidos agora está começando com o hobby compass. Esse hobby, ele é termoformado, ele é feito de outra maneira, não é feito rotomoldado como o nosso. Ele é feito com 2 placas de polietileno, tá? Ele, por sucção e temperatura, eles chapam, estampam a parte superior do caiaque e a parte de baixo. Depois eles fazem uma solda, né? Você vê o contorno da solda nesse compass, o caiaque da hobby, tá ok? Então, dando continuidade ao nosso papo aí sobre o polietileno, né, do nosso caiaque, é explicar também que esse polietileno utilizado para fazer o nosso caiaque, que é o polietileno de média densidade, ele é um dos melhores para ser feito esse tipo de trabalho, por se tratar de estar ali entre o de alta densidade e o de baixa densidade, entendeu? Ele consegue que você, qualquer deformação que haja, ser mais resistente, por ser mais maleável, entendeu? Mas existem vários tipos de polietileno. Queria falar com vocês também sobre os caiaques de pesca, né? Que é o nosso caminho, o nosso meio é o caiaque de pesca. Existem caiaques para pesca que tem tido bastante evolução depois que nós começamos a praticar essa modalidade, que ela é relativamente nova, ela não chega até 10 anos, né? Por aí mais ou menos, desde que eu estou no meio. E existiam caiaques mais para recreio, né? Hoje nós ainda temos o pinguim, nós temos o foca, nós temos o trainer, nós temos o tropical, temos o neo, temos alguns modelos de caiaques que ainda usam apenas para recreio, para brincar. E nós utilizamos para pescaria, é um outro segmento. Nesse segmento ele evoluiu bastante. No início, quando eu comecei, nós tínhamos o barracuda para trabalhar, no caso, o pinguim, que não era nem voltado para a área de pesca em si, né, mas a gente utilizava, e os caiaques da Bruden. Eram essas 3 fábricas que nós tínhamos para trabalhar, tá? E com o tempo,
com a utilização, com a mídia, com o pessoal conhecendo, as empresas foram se interessando, ouvindo mais as pessoas que utilizavam nesse meio, nesse segmento de pescaria, que antigamente para todo mundo isso era uma loucura, né? O Léo Gafanha é um dos caras aí desde o início com a gente aí, que começou a botar essa parte, essa modalidade para cima, começou a ouvir essas pessoas. O Léo Gafanha teve na Bruden, teve na Hidro, numa série de empresas, e conseguiu, junto com os engenheiros, a fazer algumas alterações que nós precisávamos e questionávamos bastante, né? Então, o que acontece? Esses caiaques, eles foram modificados, foram colocados suporte de varas, hoje já vem de fábrica com vários tipos de suporte de vara, vários compartimentos para você guardar iscas, outros utensílios. Eles vieram melhorando com o passar do tempo. Agora, há um problema que todos sempre reclamaram. Qual seria o melhor caiaque para pescaria? Isso é relativo, né? Depende do tipo de pescaria que você quer fazer. Cada um tem uma predileção, né? Mas tem alguns pontos básicos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, primeira coisa que você tem que ver, qual é o caiaque que vai ser utilizado em quais condições que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou usar o meu caiaque para mar, eu vou usar o meu caiaque para uma represa, para águas abrigadas, eu vou usar meu caiaque para lagoas. Isso faz diferença. A minha pescaria no mar, a minha pescaria é numa represa, é diferente, faz diferença. Por que faz diferença? A gente no mar, a gente tem um local bem amplo para navegar, para qualquer lado. O peixe pode estar em cima de qualquer lajeado, em qualquer ponto. Então, não tem áreas específicas ou entre mangue, entre folhagens, que você precisa ter uma precisão no arremesso para poder você pescar, né? No mar, você tem que preocupar mais com velocidade e estabilidade, que no mar tem uma série de coisas que podem mudar de uma hora para outra, como na lagoa também, nas represas também, só que no mar é muito maior, né? Você pode entrar um vento muito forte, o mar pode ficar um pouco mais revolto, né? Principalmente no horário da tarde, geralmente é assim. Então você tem que estar mais preocupado com a estabilidade. Mas estabilidade está sempre em controvérsia com velocidade. O que você prefere? Um caiaque mais veloz ou um caiaque mais estável? Boa pergunta. No nosso caso, eu acho que estabilidade é muito importante. A gente tem que ter uma mobilidade em cima do caiaque grande para brigar com um peixe maior, com um peixe menor, entendeu? Ter como embarcar esse peixe. Então, essa estabilidade é muito importante. Mas a gente não pode perder na velocidade também. Se faz um caiaque muito estável, ele perde, teoricamente, em velocidade, né? Então, isso está bem relacionado, mas o difícil é encontrar esse meio termo, né? O difícil é conseguir chegar a esse ponto, num caiaque que tenha muita estabilidade, para facilitar a nossa pescaria, e um caiaque veloz. Isso principalmente por causa da confecção dos cascos. Existem cascos em V, existem cascos em W, existe casco que ele é mais agressivo na proa, entendeu? Há caiaques com casco que tem uma popa mais robusta para carregar mais material. Então, primeiro você tem que definir qual o local que você vai exercer sua pescaria e procurar o melhor caiaque para você, para te completar, né? Porque eu digo assim, o caiaque bom é aquele caiaque que te completa, que você se sente bem em cima dele. O que pode ser muito bom para mim, às vezes não é para você, né? Eu já falei isso anteriormente. Há alguns pontos que são básicos, como o trunking, que é a direção que o caiaque consegue manter você na remada, ele mantém a direção correta. Isso é muito importante numa pescaria de lugar de represa, que você tem que ir com um caiaque bem certinho no lugar onde você vai arremessar, sem fazer muito estardalhaço, na beirada do mangue, para pegar um tucunaré, para pegar um robalo. Vamos lá, galera. Dando continuidade com um ponto que eu também queria bater
importante para falar com vocês sobre o caiaque, que eu acho que muitas pessoas têm dúvida e questionamentos, é sobre o peso da embarcação, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a ideia de que caiaque bom é aquele caiaque leve, né? Alguns que estudam mais um pouco, entendem mais um pouco de casco, né, de performance, sabe que os caiaques mais pesados são caiaques que navegam melhor em águas mais brabas, né, navegam melhor contra o vento, e caiaques muito leves não são bons para isso. Única vantagem de um caiaque leve é na hora de carregar. Fora isso, eu não vejo vantagem. Você vê que os caiaques lá de fora, os importados, são pesados, eles têm um peso. Quanto mais pesado, né, mais força ele tem na água, mais ele corta a água, mais direção ele tem. Quanto mais leve, mais bobo você fica, né? Mais à mercê do vento você fica. Pior é a remada, entendeu? E o que os fabricantes fazem? Eles tentam procurar fazer um caiaque o mais leve possível, que é o caiaque que o pessoal, que a demanda, né, nacional prefere, só que com isso eles tendem a abaixar a parede do polietileno, a diminuir. Porque o que é o peso do caiaque? É a quantidade de polietileno utilizado. Se um caiaque tem 18 quilos, como o Hunter, ele tem 18 quilos em polietileno. Se ele tem 26 quilos, ele tem 26 quilos de polietileno. Então a parede, dependendo das dimensões, pode ser mais grosso, mais fino. Agora é importante dizer, eu quero que fique bem claro isso, eu não sou dono da razão, nem pretendo ser. Continuando então, galera, o que eu iria falar anteriormente é que eu não sou o dono da verdade, nem pretendo ser. Estou aberto a diálogo, a outras opiniões. O que eu passo para vocês aqui é o que eu adquiri nesses quase 10 anos de caiaque, entendeu? O que eu aprendi, mas sou totalmente aberto a outras opiniões que diverjam da minha, tá ok? Então, voltando ao caiaque, em termos de estrutura de polietileno, os fabricantes tendem a diminuir a parede, né, para o caiaque ficar mais leve, para atender a demanda nacional. Só que com isso, o que acontece? Eles têm que fazer mais vincos no caiaque, mais colunas de sustentação. Os drenos de dentro dos caiaques nada mais são do que colunas de sustentação, que seguram a parte superior da parte inferior. Entendeu? Então, cada dreno daquele ali é uma coluninha interna. Eu tenho fotos, vou mostrar para vocês verem como é que é. Então, isso vai estar sempre fazendo fortalecer. Então, a tendência é paredes mais finas com maior número de drenos, para que tenha uma estrutura melhor o caiaque. Então, isso é que os fabricantes nacionais fazem. Entendeu? Não quero entrar no mérito se está certo ou se está errado. Cada um pensa de uma forma. Eu prefiro caiaques um pouquinho mais pesados, com maior número de drenos, entendeu? Que eu sei que são caiaques que são melhores de navegar, mais forte, casco mais robusto, entendeu? Então é interessante que a galera perceba isso e pese isso na hora de comprar um caiaque para pesca. Eu tenho as minhas predileções no caso, né? Mas isso é uma coisa particular. Claro que a gente em outros vídeos vamos continuar falando bastante sobre isso. Se vocês quiserem outras informações, é só me pedir lá que a gente vai estar passando isso para você, tá ok? E espero ter ajudado com o vídeo aí. Tá bom, galera? Eu sei que se a gente começar a falar aqui, eu vou ficar dias aqui falando sobre caiaque para vocês, tá bom? Mas infelizmente, se o vídeo fica muito longo, fica difícil da galera até ter o interesse de estar visualizando e vendo. Poucos gostam de vídeos muito longos, mas esse é um assunto que dá vários capítulos, vários vídeos. E para frente a gente vai falando mais um pouquinho sobre caiaques, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. E um abraço do Fosque e boas pescarias.